boa tarde. Meu nome é Christian, eu estou aqui junto com o Patrick e essa é a nossa apresentação aí do relatório de testes. Então, basicamente, eu vou já começar explicando o meu teste unitário aqui que eu escolhi para estar apresentando, que é esse deve criar personagem com peso 30, porque tem uma regrinha que a pesagem, ela quando é maior que 30, ela tem que voltar, colocar no máximo 30, né? Então, ao colocar um número maior que 30, ela tem que setar 30 no final. Então, basicamente, primeira coisa no arrange, a gente cria o animal, tudo, e registra uma pesagem de leite de 33, né, a data e o animal passando. Aí ali a gente tem o stub, que eu não fiz com banco de dados real, fiz com o stubzinho para ficar melhor. E ali no Act a gente tem o resultado que é pra gente gravar a pesagem. Eu passo o banco de dados e eu tenho o método lá de gravar a pesagem. Então, basicamente, a gente gravando a pesagem, ele vai pegar um booleano, que é o resultado. Aí ali embaixo no assertions, basicamente, ele pega e ele dá um assert equals para ver se a pesagem de leite ela acertou 30, né? E embaixo ele dá um assert true para ver se ele gravou no banco de dados. Então agora executando aqui o teste, deu tudo certo, o teste passado. Bom, então agora na parte do teste de integração que eu escolhi o primeiro mesmo, que é que retorna uma lista de animais, né? Que é para ver se o método listar está sendo realizado corretamente. Então, basicamente, aqui eu tenho os dois animais que foram definidos no plano de teste lá, e depois eu chamo o stub do animal para definir ele como banco de dados. Ah, depois a gente tem o act, que chama o stubzinho com um método de gravar animal, que ele vai registrar dentro, tem uma lista lá no stubzinho, tem uma lista lá de animais que eu usei para cadastrar eles e retornar. E basicamente depois de gravar, ele faz um assert equals, dando aí o banco de dados e o método listar animais. Ele usa daí o ponto .size para dizer que é para pegar o uh, número de animais que estão cadastrados dentro, e ele tem que ser igual a 2 porque a gente gravou dois animais. Então, executando o teste, deu tudo certo, teste passado. Bom, então pro teste ali de sistema, uh, eu peguei ali e fiz o teste de adicionar e remover cortinas. Então, basicamente, ele tá o defzinho, que é em Python, né? Tem o defzinho de teste de sistema, curtir e remover música. Uh, basicamente, então, ele pega e ele dá um print no console, ele vai dando printzinho no console. Aí ele pega o ID da música e depois ele pega os cookies aí, baseado nos cookies, ele deixa para deixar logado, né? Então, basicamente, ele pega os meus cookies que tem salvo e usa esse daí para ficar logado, né? Daí depois ele tenta aí, ele localiza o botão de curtir aí, ele seleciona o botão lá. Aí ele altera o estado inicial dele. Depois ele na ação 1 ali ele muda o estado, então ele muda o estado de curtida para descurtida ou assim vice-versa. Aí ele valida se mudou o estado e basicamente depois ele vai fazer de novo para ver se ele muda o estado de novo para voltar para o original. Então ele reverte o estado e depois na validação 2 ele valida se voltou para o estado original. Então executando o teste então agora. Então agora o teste de aceitação aqui, que é para adicionar a música à playlist. Basicamente então dá printzinho no console, a mesma coisa que o outro, ele pega a ID da música e usa os cookies para deixar logado. Então primeiro ele clica em mais opções, né? Estando na página música. Ele clica, localiza a opção adicionar playlist no menu. Ali esse expandir submenu é porque às vezes a barra lateral ela tá oculta, então assim
expande ela. Aí no 4 ele vai clicar na primeira playlist, né? E depois ele vai validar se houve erro ou se o menu fez certinho, tipo, a interação. Então, basicamente, os dois testes que eu escolhi para mostrar no relatório são os de integração e os unitários. Então, basicamente, ali está o caso de teste do registrar pesagem com peso maior que 30. Então, aí está o animal, né, que eu coloquei lá no caso de teste. E, basicamente, o resultado esperado, então, ali embaixo, ele vai, vai registrar a pesagem com peso 30, né, porque as maior que 30 vão para 30. Então, basicamente, aí é o resultado obtido, então, que o teste foi feito com sucesso. Esses daí, na verdade, é o resultado de todos os testes tem aí, mas já serve para esse teste também. E a classificação foi validada com sucesso e o comportamento do sistema foi idêntico ao resultado esperado. Então, agora de integração, ali temos o caso de teste que é consultar todos os animais. Aí ele tem definido os animais que foram colocados lá no código, são dois. Ah, e o resultado esperado então para esse teste é uma lista com o animal A1 e A2, ou seja, dois animais registrados ele tem que ter na lista. Classificação então foi validado, o resultado obtido está aí, que é só o caso de teste aí para esse roteiro, foi só esse teste aí. E a descrição do resultado, então, o comportamento do sistema foi idêntico ao resultado esperado. Então, agora falando dos pontos positivos e negativos, o que eu identifiquei de negativo? No relatório de testes, na verdade, eu não identifiquei nada de negativo. O que para mim foi negativo é a demora para fazer o plano de testes, né? Mas isso é normal, porque ah, com base nisso tem o ponto positivo que no relatório de teste, se você tiver um plano de teste bem estruturado, você consegue ter um relatório de teste bem fácil de montar e rápido de fazer. Que foi o que eu mais identifiquei de positivo foi a agilização do trabalho, porque com o plano de teste bem estruturado eu consegui fazer os testes bem tranquilo no código, bem rapidinho, e consegui montar o relatório de teste, que é bem fácil de montar comparado ao plano de testes. Então vamos lá. Eu sou o Patrick, eu estou fazendo dupla junto com o Christian, né? E esse aqui é meu teste unitário, né? O teste que eu escolhi fazer é o de atualizar o estoque de medicação. Tendo aqui a declaração do teste, né? O arrange. Declara um novo objeto, instancia um objeto do tipo medicação, com o nome med, que ele é uma nova medicação. Dá um ID para ele de valor 1. Dá um nome, que é o Epaxotan. Eu nem sei o que é isso, né? Não mexo com medicação. E a dosagem por quilo dele já para ficar no registro do sistema, que é 1 ml para cada 50 quilos. E o estoque atual dele que é zero. Aí a ação do teste vai aumentar o estoque dele para 50 e vai dar um assert equals para ver o estoque do medicamento e vai comparar com o valor o outro valor que foi acertado, que no caso é 50. E se tudo der certo, run teste, passage. Ele vai vai atualizar o estoque e vai puxar o estoque do objeto instanciado e comparar com o valor que foi injetado. Se, como ele foi instanciado com zero e foi jogado 50 e não tiver 50 instanciado, ele vai dar erro no teste. E para o meu teste de integração, eu escolhi o teste de filtrar com registros. E basicamente é um teste que você vai filtrar as vendas de leite que possuem registro de data e tudo mais. Também tem o teste sem registro nenhum aqui embaixo. Esse aqui é o com registro, ele é um pouquinho maior, então eu escolhi ele por... não sei, eu achei ele um pouco maior, achei ele mais divertido. Ele basicamente ele vai instanciar três objetos, que são três vendas, a venda A, a venda B e a venda C, como
o objeto leite vendido, né? Leite vendido A, leite vendido B e leite vendido C, tendo como valores a quantidade de leite vendido, então aqui são 10 litros, aqui são 15, aqui são 5, e a data, né? Tendo dia, mês e ano, que é importante para o filtro em questão. A gente usou Stub para simular um banco de dados, para não ter que fazer um banco de dados para salvar essas informações e para facilitar para os dois poderem fazer os testes separadamente, não ter um banco de dados onde a gente teria que combinar tudo certinho. A gente usou o Stub para facilitar. E a ação, basicamente, ele vai pegar o banco de dados, né, que foi estanciado aqui em cima, no repositório do Stub, e vai puxar um método do banco de dados, que é o gravar venda, em que ele vai gravar no banco as informações do objeto, né? No caso aqui ele vai gravar o da venda A, que foi instanciado aqui, que é 10, 15, 10, 25, aqui bonitinho. Esse aqui vai gravar a venda B, aqui a venda C. E ele vai puxar um asset equals para listar com o método listar vendas filtradas, dando como valor o mês 10 de 2025. E o tamanho que ele tem que apresentar vai ser 2, já que a gente tem duas vendas no mês 10 do ano 25. Aqui é mês 11 já. Então, se a lista fosse maior, que ela apresentasse esse valor aqui, desse objeto aqui, dessa venda aqui, ele teria que dar erro, né? E aqui tem uma que ele vai filtrar sem restringir o tamanho. Então, se a gente executar o teste, se tudo der certo, ele vai passar. Ele vai gerar as duas saídas. Vamos lá, para o meu teste de aceitação, eu escolhi fazer o teste criar playlist, que foi um teste que me fez passar bastante raiva. Para resumir, que tem um monte de baboseira, de coisas que eu precisei de ajuda externa para resolver. Eu não tava conseguindo resolver de jeito nenhum, porque os testes estavam dando falha por motivos adversos, né? Mas para resumir, aqui eu crio o teste, né? Eu defino, dou a definição teste criar playlist. Aqui eu executo, ele vai carregar a página home do site automaticamente e puxar esse método, por assim dizer, que vai fechar banners e coisas que podem atrapalhar o clique no teste, né? Porque o Selenium ele vai clicar diretamente, como se fosse um usuário, tá ligado? Como se ele fosse o mouse vindo e dar um clique, né? E se tiver alguma coisa na frente, ele vai dar um clique em uma coisa que não era para clicar. Você vai acabar dando os falsos. O falso errado, né? O falso positivo. É um falso. Um teste ao negativo errado, né? Um teste que poderia ser. Que daria positivo, ele passaria, mas vai dar errado por causa do banner que tá na frente. Então, como eu tive alguns problemas que eu não tava dando problemas com isso, tive que pedir uma ajudinha externa para resolver. Então ele vai procurar o botão, cadê? O botão criar, que fica na tela do inicial. Clicando no botão, ele vai abrir o container menu, que basicamente ele vai abrir um menuzinho chamado Whole Menu. Ele vai dar um tempinho, porque como tem uma animaçãozinha, se não esperar essa animaçãozinha, o botão ele meio que não libera para clicar. Então dá um timezinho de 3 segundos para clicar no botão, chamado Playlist. Depois de clicar no botão, usando o clique de Yes para forçar o clique para garantir que ele vai clicar, porque ele também não estava clicando, né? Padrão. Ele vai ver se a playlist H1 foi criada como H1 no elemento H1. Se foi criada, ele vai printar sucesso, a playlist foi criada, vai dar um timezinho. E se a playlist não foi criada, ele vai dar uma mensagem de falha. E basicamente é isso. Para o teste de sistema, eu escolhi o teste de seguir e deixar de seguir
um artista, né? O teste começa definindo o teste, né? Def de definir, teste de ciclo seguir, que ele faz as duas coisas, né? Ele dá dois cliques, então ele vai ou de seguir e deixar de seguir, ou deixar de seguir e seguir novamente, né? Então, ele vai acessar a página do artista diretamente, né? Com o link, ele já puxa o link, é um link pré-definido do teste. Então ele carrega a página do artista, carrega aquele comandinho para fechar os banners para não ter interferência nos cliques, né? Ele vai localizar o botão de seguir, né? Aqui está o nomezinho do botão, bonitinho, o ID do botão. Ele vai pegar o estado inicial do texto, vai dar o primeiro clique, né, usando o clicar JS de novo para garantir. Vai dar um tempinho para, porque como quando você clica no botão, ele demora um tempo para poder clicar de novo. Então quando no começo eu estava fazendo sem os times slips nos códigos, e ele estava clicando e clicando de novo muito rápido e não estava dando tempo do código do próprio site atualizar, né, de aparecer que ele começou a seguir e deixar de seguir. Então deixar 2, 3 segundinhos ali, vai pegar o elemento para verificar, para ver se teve mudança, e vai me dar o estado depois do primeiro clique, só para saber se teve alteração ou não. Vai validar para garantir que mudou, vai dar o segundo clique, vai esperar mais um tempinho, vai dar mais uma validação, e se der tudo certo, ele vai dar a mensagenzinha de sucesso no console. Se der errado, ele vai dar a mensagem de erro, e erro no teste de seguir, bonitinho. Então, executando o teste. Vamos lá. Os testes que eu escolhi apresentar no relatório de testes são os unitários e os de integração, né? Vamos começar aqui com o atualizar o estoque de medicação, que é o roteiro de teste, né? Que tem o teste que eu fiz, sendo que o método que ele usa a localização dele é o método atualizar estoque de medicamentos, estoque médio. As pré-condições é ter uma medicação cadastrada no sistema, tem o passo a passo aqui bonitinho, é um teste caixa preta, partição de equivalência. No caso do teste 1 é atualizar com valor de estoque positivo inteiro, né? Tem que ser um valor, seria um teste com valor válido, né? Onde o ID do medicamento é 1, né? As entradas é o ID do medicamento, que é 1, e a quantidade que é 50 unidades. O resultado esperado é que o estoque seja atualizado por 50, né? E também tem o atualizar o estoque com valor inválido, no caso o valor negativo, onde as entradas são praticamente as mesmas, né? O ID do medicamento, 1, só que dando entrada no valor menos 2. Então ele está adicionando menos 2 ao estoque. E no teste ele tem que dar o erro de quantidade de estoque, deve ser maior que 0, né? E aqui está o resultado obtido, que é como se a mensagem de o resultado esperado for correto, os dois testes passam, né? Dão como aprovados. E o meu teste de integração no teste ele está no roteiro cadastrar venda de leite, né, com o método listar vendas de leite, sendo o teste, cadê? Aqui. O caso de teste 01, que filtra por meses com registros existentes, né, tendo entrada mês 10 do 25. O resultado esperado é que ele liste as vendas, apenas a venda A e a venda B, e a venda C não deve aparecer, né? Também tem o caso de teste 02, que é o oposto, né? Que é o que é para dar erro, que é para filtrar por mês de 100 registros e filtrar com a mesma entrada,
Só que dessa vez ele não deve exibir nenhum registro encontrado, né? E se ambos os resultados esperados derem positivo, o teste passa. Vamos lá, para a conclusão. Minha conclusão é de que os testes unitários de integração foram até relativamente tranquilos, né? Foram testes relativamente tranquilos de fazer. Agora, os testes de sistema e aceitação que foram no Spotify, pra mim, pelo menos, foram uma baita dor de cabeça, porque a gente usou um sistema mais complexo do que a gente deveria ter feito. A gente deveria ter usado um site simples para fazer os testes. A gente usou um site muito complexo que era complicado de usar o Selenium dentro dele, principalmente pra gente não ter experiência com o Selenium, né? Não tendo experiência com o Selenium em específico, era muito complicado de aprender a usar ele para aplicar. Então a gente meio que, pelo menos eu dependi muito de auxílio externo para conseguir fazer algumas coisas que não importava o quanto eu pesquisasse, tentasse entender, não funcionava. Ele simplesmente não executava da forma correta, né? E também a criação do relatório tem a certa demanda porque para criar o relatório você tem que estar com os testes prontos, né? Basicamente. Mas tirando isso, o único ponto negativo é fazer o plano de testes realmente, que nem o Christian falou, que criar o plano é demorado, principalmente porque a gente não tem experiência, foi a nossa primeira vez criando um plano de testes, então demorou pra gente idealizar os testes e tudo mais. Mas tirando isso foi um trabalho que tranquilo, um trabalho que assim me deu uma noção de como é fazer testes de software de verdade, né? Não, então entender como realmente funciona no mercado de trabalho, na questão de testes e qualidade de software.